Esse é o quarto vídeo da nossa playlist sobre fundos de investimentos. Se você está estudando para uma das certificações do mercado financeiro, CPA 10, CPA 20, CE, GORD, CFP, qualquer certificação do mercado, você vai precisar entender sobre fundos de investimento. E nesse vídeo a gente vai falar sobre a classificação CVM dos fundos e, olha só, como eu disse, esse é o quarto de uma playlist. Se você não viu os anteriores, clica no card que está aparecendo aqui em cima para você ver os anteriores e ficar antenado com o que a gente vem falando aqui. Certo? Meu nome é Thiago Feitosa, você está no canal da T2 Educação. Aqui eu ajudo você a ser um profissional mais completo no mercado financeiro, preparando você para as principais certificações de mercado. Se você é novo ou nova, se inscreve nesse canal e ativa o sininho. Se você já é de casa, deixa aquele joinha esperto. Direto ao assunto, vamos lá. Primeiro vamos falar sobre a classificação CVM, né? Os fundos 555 devem ser classificados de acordo com seus objetivos, políticas de investimentos e composição da carteira. Aí vem a pergunta: Thiago, que diacho é fundo 555? Deixa que eu explico. Olha só, a Instrução Normativa CVM 555 de 2014 é a instrução que trata do assunto fundos de investimentos, tá? Então todas as regras a respeito de fundo estão lá na 555. Tiago, eu ouvi dizer que a CVM está revendo a 555, é verdade? Sim, é verdade. Estou gravando esse vídeo em 2022. No momento que eu gravo isso, a CVM está em uma audiência pública para rediscutir a indústria de fundos, mas por hora esse é um assunto bastante embrionário, não tem nada definido ainda. Então, por hora, o que serve para a gente é a CVM 555, tá bom? Então, ela vai separar os fundos de acordo com o risco deles. Se você viu os vídeos anteriores da nossa playlist, você viu explicando como que é o tipo de fundo, o que é política, o que é objetivo, você viu explicando tudo isso, certo? E aí, olha só, agora a gente vai entender o seguinte: eu já sei o objetivo, já sei política, como que eu separo os fundos, já que eles podem ter vários mercados e cada mercado tem vários desdobramentos? A gente faz isso através dessa classificação do CVM. Vamos lá. Vamos falar sobre classe de fundo. A CVM separa os fundos em 4. Primeiro, o renda fixa. É o fundo de renda fixa. Qual que é a regra dele? Anota aí, tá bom? Ele investe no mínimo 80% do seu patrimônio em ativos de renda fixa, tá bom? Então, se o fundo investe 80% ou mais em renda fixa, ele será considerado fundo de renda fixa. Tudo bem? Depois, ela fala pra gente do fundo cambial. Fundo cambial, ele investe no mínimo 80% do PL em ativos cujo principal fator de risco é o câmbio. E aqui vem a seguinte pergunta: Thiago, o fundo cambial investe em dólar, por exemplo? Não necessariamente, tá? Ele pode investir em contratos de derivativos que são indexados ao câmbio. Ele pode investir em títulos de renda fixa emitidos fora do Brasil, que tem um fator cambial de risco ali como câmbio, né? Porque, afinal de contas, se é emitido fora do Brasil, tem uma diferenciação ali de moeda. Ele pode investir em bondes que são emitidos aqui no Brasil, de empresas, que são indexados ao dólar, por exemplo. Isso é possível, tá? O que não pode, por exemplo, CDB. CDB não pode ser indexado ao dólar, mas pode ser que algum bonde, que algum título de renda fixa privado de empresa tenha essa característica, tá bom? São chamados de global bonds. Então, é importante, ele não vai investir necessariamente na moeda. Aliás, ele quase não vai investir na moeda, porque não faz sentido ter só a correção da moeda. Ele vai sempre em busca da variação da moeda mais alguma coisa. Ele faz isso por meio desses contratos de derivativos ou outros ativos de renda fixa, tá bom? Depois ela fala pra gente do fundo multimercado. Se é multimercado, é porque é múltiplos mercados, ou seja, o fundo pode investir em qualquer modalidade de ativo financeiro. Pode investir em renda fixa, em renda variável, pode investir no câmbio, ele pode investir, pode fazer a lambança que ele quiser lá. E, segundo a regra da CVM, não há regra de concentração em nenhum desses mercados. Ou seja, o fundo de investimento pode alocar nos mais variados mercados sem regra de concentração. A regra de concentração deste fundo vai ser a regra que está no regulamento dele. Então, um fundo de investimento multi,
Ele pode ter uma regra lá e dizer o seguinte, olha, eu invisto até 30% em ações, por exemplo. Ele pode fazer isso, tá bom? Outro, não, eu invisto 60% em ações. Então, tem ali algumas regras que cada fundo terá no seu regulamento, mas não precisa necessariamente atender algo por regulação. E por último, mas não menos importante, a CVM traz para a gente também um fundo de ações. Fundo de ações, ele investe no mínimo 67% do PL em ações, em BDRs, que é o Brazilian Depositary Receipt, ou ADR, que são os American Depositary Receipt, bônus de subscrição, ele pode investir também em cotas de outro fundo de ação, ele pode investir também em ETFs, ele pode investir nas mais variadas modalidades de ativo que sejam indexados à renda variável, tá bom? Ele pode investir até em debêntures conversíveis em ações. A regra é, no mínimo 67% do PL tem de ter ações. Então, olha só que curioso. Um fundo de ações, ele pode investir em renda fixa? Pode sim. Claro que pode, tá? Desde que ele não coloque mais do que 33% na renda fixa. Porque para ele ser ações, ele tem que ter no mínimo 67% em ações. Tá bom? Vamos lá. Aí, quando a gente está falando dos fundos de renda fixa, eu não sei se você já acompanha o mercado há mais tempo, mas o fato é o seguinte, que sempre vai ter alguns desdobramentos. Então, lá no fundo de renda fixa, a CVM criou subcategorias. Vamos entender quais são? Olha aqui na tela, ó. Primeiro, o fundo de renda fixa simples. Ele tem esse nome de fundo de renda fixa simples. Adivinha por quê? Tá manjando dos Paranauê você, hein? Isso aí, porque é simples, ora. Ó, ele vai investir no mínimo 95% do patrimônio em títulos públicos federais com baixo risco de mercado. Eu não sei se você já estudou sobre renda fixa, mas eu quero fazer uma pergunta aqui. Qual é o título público federal com baixo risco de mercado? Qual é? Escreve aqui nos comentários, que eu quero saber se você manja. Tem um título público federal que é o que tem baixo risco de mercado. Escreve aí nos comentários, depois a gente volta nesse assunto. Ou ele pode ainda investir em títulos privados, cuja classificação de risco do emissor seja igual ou maior do que a do governo. Esse é o único fundo que dispensa a assinatura do termo de adesão. Então, todo fundo de investimento tem lá a sua série de documentos e para o investidor entrar, ele precisa assinar um documento chamado termo de adesão, que ele assina lá eletronicamente e tal, ainda como os maias faziam, assina papel e caneta, mas a maior parte das pessoas assina eletronicamente, tá bom? E por ele ser simples, por ter um risco de crédito bizarramente baixo e também por ter essa exigência de baixo risco de mercado, ele apresenta baixo risco para o investidor, então o investidor pode entrar ali mesmo sem API, sem termo de adesão, porque ele é super tranquilo, tá bom? Depois a gente vai falar sobre o fundo referenciado. Aqui é o seguinte, o fundo referenciado, ele vai investir no mínimo 95% do PL em títulos que façam referência ao indexador do fundo. E o mais comum é o fundo referenciado DI, que ele vai ser referenciado no indexador DI, né? Óbvio, se ele tem esse nome, né? Então, 95% da carteira desse fundo vai ser em títulos que tenham como referência o próprio CDI. Pode ser em título público, como pode ser em título privado, tá bom? E aí, a gente vai ver que tem uma regra para fundo de crédito privado daqui a pouco. Tudo bem? Depois, vamos lá. Fundos da dívida externa. Então, renda fixa, dívida externa. Como sugere aqui o nosso slide, ó, ele investe no mínimo 80% do PL em títulos públicos federais do Brasil emitido no exterior. E aí eu estou dando ênfase a isso porque tem muita gente que confunde. Ah, é dívida externa, então eu vou investir em títulos emitidos fora do Brasil. É verdade, mas representa a dívida do nosso governo. Então é quando a gente, a nossa Secretaria do Tesouro aqui, vai emitir títulos lá fora, para captar recursos lá fora. E aí o fundo de dívida externa compra títulos do governo brasileiro emitidos fora do Brasil. Cuidado para não confundir. Porque a Anbima, ela criou uma classificação
de fundos que ela vai mais a fundo nessa história. E a Ambima traz para a gente um fundo de renda fixa, investimento no exterior. Muita gente acaba confundindo. O fundo de renda fixa, investimento no exterior, vai investir em renda fixa emitido fora do Brasil, de outros governos, de outras empresas. O dívida externa é do governo brasileiro emitido lá fora, tá? Em um dos vídeos dessa playlist a gente vai entrar em classificação Ambima de fundos, aí a gente vai destrinchar mais esse assunto. E mais um aqui, ó, o fundo de curto prazo. Fundo de curto prazo é aquele fundo que ele tem duas regrinhas aqui. A gente está falando sobre regra da CVM. O prazo médio da carteira é inferior a 60 dias. Então o fundo vai ter vários ativos lá dentro. Um que vence daqui 10 dias, um que vence daqui a 200 dias, um que vence daqui a 300 dias e um que vence daqui a 20 dias, sei lá. Ele pode ter esses ativos lá dentro da carteira, desde que a média da carteira seja inferior a 60 dias. Tá bom? Isso é importante. E, apesar dele poder ter títulos mais longos, nenhum título pode ter prazo superior a 375 dias, tá? Então anota aí, fundo curto prazo, prazo médio de 60 dias e prazo máximo 375 dias. 375 dias, tá bom? Essa é a regra do fundo curto prazo, segundo a CVM. Mais para frente, em outras aulas aqui da nossa playlist, a gente vai falar sobre tributação. Aí você vai ver como que a Receita Federal enxerga isso. Por enquanto, para a CVM é dessa forma, tá bom? A Receita Federal enxerga de um jeitinho diferente, mas aí a gente trata isso na aula de tributação para não confundir mais o seu cabeção aí, tá bom? Agora a gente vai falar sobre os fundos de crédito privado. Fundo de crédito privado é um fundo que investe em títulos de renda fixa. Títulos de renda fixa são sempre também chamados de títulos de crédito. Porque se você manja dos Paranauê, a renda fixa é isso. É quando o investidor está emprestando dinheiro para o emissor. E se eu estou falando de crédito privado, quer dizer que quem emitiu esse título é uma empresa e não o governo. Um fundo pode investir o dinheiro dele em títulos de empresa? Pode, não tem problema nenhum. Ele vai fazer isso comprando debêntures, comprando notas promissórias, comprando CDB, letra financeira, LCI, LCA. Tudo isso é título de empresa, inclusive de banco, crédito privado. Se o fundo tem mais do que a metade do seu patrimônio em ativos de emissão privada, ele necessariamente precisa fazer o seguinte. Na denominação dele vai estar escrito assim, ó, fundo de crédito privado. Então vai ter lá, fundo, renda fixa, Star, Lusion, sei lá o quê, crédito privado, por exemplo, tá? Então ele vai ter o nome dele e no final crédito privado, porque precisa ficar claro para o investidor que ele é um fundo de crédito privado, tá bom? Ele vai ter de ter lá no seu regulamento os destaques necessários em relação ao risco. Tá claro para o investidor qual que é o risco, porque um fundo de crédito privado é mais arriscado do que aquele que investe em títulos públicos, tá bom? Porque o título público é o menor risco de crédito existente em todo o mercado. Então, se eu vou para um título de crédito privado, eu estou correndo mais risco, tá? E aí é o seguinte, né? O investidor também, no fundo de crédito privado, ele vai precisar ter o termo de adesão e ciência de risco. Então, lembra que eu falei que o fundo de investimento tem o termo de adesão? Então, todos têm isso, tá bom? Nesse aqui, tem de estar claro, tem informações mais claras, destaque no termo de adesão, que o risco é um pouco maior. E o investidor precisa assinar essa ciência aí, tá bom? Eu repito, ele vai assinar eletronicamente ou, como faziam os maias, com papel e caneta, beleza? Vamos falar ainda sobre os fundos de ações, que eles têm ali um desdobramento dentro deles. Você já sabe, através dessa aula, que um fundo de ações investe no mínimo 67% da carteira em ações, não sabe? Agora, vamos expandir isso um pouco mais? O fundo de ações, eles são chamados de FIA, Fundo de Investimentos em Ações. Eles alocam diretamente nas empresas listadas na Bolsa, no mínimo 67% nesta classe de ativos. Mas
tem um chamado de fundo de mercado de acesso. O que é o fundo mercado de acesso? Fundo de ações mercado de acesso, ele investe em empresas listadas no segmento de acesso na Bolsa de Valores. Eu não sei se você sabe, mas lá na Bolsa de Valores nós temos alguns segmentos chamados de segmentos de governança corporativa. A gente tem o nível 1, o nível 2 e o novo mercado. Estes segmentos de governança corporativa é quando as empresas têm regras mais específicas na sua gestão. Acho que tem até aula aqui no nosso canal falando sobre isso, tá? Só que ainda no segmento de governança corporativa, a B3, na verdade não foi nem a B3, foi a antiga Bovespa, criou 2 outros segmentos, chamado de Bovespa+, e Bovespa+ nível 2. O que são esses segmentos? Esses segmentos são os seguintes: uma empresa que está em processo de preparação para abrir o capital, ou seja, ela não abriu o capital ainda, mas ela está preenchendo todos os pré-requisitos para abrir o capital no futuro. Se ela quiser, ela pode pedir para a B3 para se listar nesses segmentos chamados Bovespa+ ou Bovespa+ nível 2. As empresas que estão nesse segmento são empresas com capital fechado, que estão em processo de abrir o capital. Quando elas se listam nesse segmento, elas têm até 7 anos para abrir o capital. E o fundo de ações, mercado de acesso, é um fundo de ações que vai comprar ações destas empresas que ainda não estão listadas na bolsa, tá bom? Então é importante a gente separar essas duas coisas. As empresas não estão, mas estão em fase de preparação. O fundo pode fazer isso também. Tudo bem? Vimos nessa aula a classificação e tem uma pergunta aqui para a gente dar uma discutida. Mas antes, eu quero dizer para você o seguinte: se você está aqui até agora e esse vídeo está te ajudando, saiba, ele pode ajudar mais pessoas. E para o YouTube entregar esse vídeo para mais pessoas, ele precisa entender que esse vídeo é relevante. E como que o algoritmo do YouTube entende isso? Quando você engaja com o material. Então, quando você deixa um joinha, quando você deixa um comentário, nem que foi um valeu pela aula, ou você escreveu lá qual que é o título público mais seguro, com menor risco de mercado. Esse tipo de engajamento faz o algoritmo entender que o vídeo é relevante e entrega para mais pessoas. Então, eu trabalho aqui produzindo esse material para você e o seu trabalho é propagar ele, engajando com o vídeo aqui. Fechado? Ó, perguntinha na tela. Um fundo que investe no máximo 33% em ativos de renda fixa é um fundo. Vamos lá. Ele investe no máximo 33% em ativos de renda fixa. Veja, eu falei sobre isso nessa aula. Eu literalmente falei isso. Ele é um fundo de ações. Cuidado para não confundir, viu, criatura? Porque olha só, um fundo de ações tem no mínimo 67% em ações. Tá? No mínimo. Então, se ele tem no mínimo isso, o máximo que ele vai ter de renda fixa é 33, não pode ter mais do que isso, tá bom? Cuidado para não confundir. Não é no mínimo 33 que ele está pedindo. Então, não é cambial. Cambial é no mínimo 80% em ativos cujo principal fator de risco seja o câmbio. Não é multimercado porque não tem regra. E não é renda fixa porque renda fixa é no mínimo 80% em renda fixa. Fechado? Então, olha só, já falei para você sobre a importância do seu engajamento nesse material para que ele seja entregue para mais pessoas. E agora, claro, quero reforçar, se você quiser estudar comigo, ter acesso ao nosso material completo, nossa apostila, simulado, comentado, questão por questão, o nosso suporte incrível com NPS de 94, o link do nosso site está aqui embaixo, só você clicar, vir estudar o nosso curso e aprender o mercado financeiro para valer. Clica aí embaixo e eu vou te ver lá na nossa plataforma. E a gente se vê também nos próximos materiais. Tchau, tchau!